Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Maravilha, se não somos nós ao vivo novamente. Seja muito bem-vinda, minha rainha. Ó, escuta a música. Sempre atentos permanecem em mim. Pra quem não sabe, eu também canto. Canto somente de brincadeira. Mas, rainha, se tu tá vendo essa live gravada, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda. Hoje, na live de hoje, nós vamos falar em como acabar com as pequenas brigas. Sejam muito bem-vindas. Que coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar aí, ligeirinho também, que gosta de ser pontual. E vocês já vão saber por que gosta de ser pontual, né? Gente, áudio tudo certo. Quem for entrando só me fala, me dá um feedback aí se o áudio tá bom. Estamos num cenário diferente hoje aqui, né? Então só me fala aí, Pri, cenário tá... No cenário. O áudio tá bom, tô conseguindo te ouvir. Ok? Boa noite, Grace, Cíntia, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Grace. Amorzão. Tiago, quanto tempo, amigo? Quanto tempo? Coisa boa, maravilha. Vão me falando aí se o áudio está bom, está ótimo. Obrigada, obrigada, querida. Então tá, então show de bola. Vamos lá. Deixa eu só virar aqui o meu... Viram, meninas, que eu estou num cenário diferente hoje? Estou na casa de mamãe. Aí, aqui não há o que a gente não faça, né? A produção aqui é forte. Vamos fazer a live na casa de mamãe? Vamos fazer, não tem problema. Tá? Deixa eu só virar o ventilador aqui. Instantinho aí, moça, por favor. Ele tava aqui muito na minha fuça. E agora tá bom. Mas então tá conseguindo me ouvir e me ver bem, né? Meninas, hoje nós vamos falar sobre como eliminar as pequenas brigas dentro do relacionamento. Eu quero te falar, rainha, seja muito, muito bem-vinda. Pra mim é uma felicidade, uma honra, uma alegria poder estar aqui contigo em toda a segunda e quinta-feira, né? Quinta-feira estamos sempre aí, segunda e quinta-feira nas nossas lives, ok? E, gente, se o conteúdo que eu tenho trazido aqui tem feito diferença na tua vida, tem feito diferença no teu casamento, tem gerado transformação, eu quero te pedir que você mande essa live para quem precisa eliminar as pequenas brigas bobas no relacionamento. Porque hoje essa live, Simone, minha filha, está empolgada. Deus já alinha. Eu me empolgo também. Vou baixar um pouquinho aqui. Manda essa live pra quem precisa acabar com as pequenas brigas no relacionamento, tá? Manda pra aquela amiga que fica reclamando do casamento, aquela amiga que não sabe mais o que fazer pra acabar com as brigas. Manda pra essa amiga aí, manda aviãozinho pra essa amiga. E depois, se ela vier reclamar contigo de novo do marido, tu vai dizer: tu olhou a live da Pri que eu te falei pra tu olhar? Não olhou? Então vá assistir, que ficou gravada, e depois a gente volta a falar. Tá bom, meninas? Então vamos lá. Gente, olha só, eu tô aqui do lado com a minha colinha pra não me perder muito, né? E vocês já vão saber por que eu me perco, eu já vou falar pra vocês. Mas o conteúdo que eu trago aqui é sempre baseado nas dúvidas de vocês, em que vocês me trazem nas caixinhas de perguntas, aquilo que vocês me trazem no direct, em coisas que são dúvidas de vocês. Então, o conteúdo ele é bem direcionado pra te ajudar a transformar a tua vida e o teu casamento, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Então vamos. Como acabar, né, com as pequenas brigas? Como que a gente acaba com as pequenas brigas? Meninas, sejam todas muito bem-vindas, as que estão entrando agora, tá? Como vamos acabar com as pequenas brigas? Por que elas são geradas, né? Gente, esses dias não sei se vocês viram uma resposta que eu dei numa caixinha de perguntas e que eu falava que a grande maioria dos casais, eles são duas pessoas que de fato se amam, de fato querem estar juntas, mas não aprendem a se relacionar, não sabem se relacionar. E por essa incompetência, digamos assim, acaba tendo essas brigas e muitas das vezes acaba em separação. Mas não é por falta de vontade, talvez seja apenas uma falta de saber como fazer isso, né? E na live de hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, né? O porquê que, às vezes, com uma pessoa a gente se dá bem, com outras não. Todos nós temos maneiras diferentes de interpretar a vida, nós temos crenças diferentes, né? Imagina duas pessoas que foram criadas em famílias completamente diferentes, aí se encontram aí ao longo da vida, resolvem ter um relacionamento com crenças diferentes, com formações diferentes, com famílias diferentes, com tudo diferente. Como é que não vai dar desentendimento, né? Como é que não vai dar briga? Muitas das vezes acontece. Não só homens e mulheres são diferentes, como a gente vem falando muito aqui, né? Homens e mulheres são diferentes, mas também
As pessoas no geral também são diferentes. Todos nós somos diferentes. Mesmo mulheres, tu vai pegar mulher, tu vai ter vários tipos de perfis, vários tipos de mulheres, vários tipos de comportamento, maneiras de interpretar a vida. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Como você identificar a maneira de se relacionar melhor com seu marido. Como você vai identificar a maneira de se comunicar melhor com teu marido de maneira muito assertiva. De maneira muito assertiva, tá bom? Ui, soluço de gestante. Boa noite, Fran, Clara, Carmen, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá? Vamos começar então. Então é isso. Todos nós, mesmo dentro dessas diferenças, né? Somos seres completamente diferentes, únicos, com características natas, mas dentro dessas diferenças é possível dividir as pessoas no sentido não de separar, mas classificar em perfis diferentes, em padrões de comportamentos. Mesmo pessoas muito parecidas, mesmo mulheres ou homens, a gente consegue dividir em maneiras de interpretar a vida, em perfis completamente diferentes, né? São padrões diferentes, tendências de comportamento. E é possível sim, minha rainha, mapear isso. O que, Priscila? Você está me falando que eu vou poder mapear os comportamentos do meu marido? Isso, minha linda. Que tu vai aprender hoje nessa live. Aprender a se relacionar com seu marido à medida que começa a entender mais dele e de você também. E começa a se comunicar de maneira mais assertiva. Show? Essa live vai ser preciosa. Vai ser preciosa. Fica até o final aqui comigo, rainha. Você já parou pra pensar? Por que nós, por exemplo, eu me dou muito bem com fulano, mas meu marido não suporta aquele fulano? Já parou pra pensar por que algumas pessoas se dão bem e outras não? Por que algumas parece que a gente consegue se relacionar melhor e outras não? Já parou pra pensar sobre isso? Boa noite, Pri, Amanda, Jenny, sejam bem-vindas. Por que às vezes a gente fala, fulano é grosso, ciclano é sem noção? Na nossa percepção, justamente isso, nós conseguimos identificar a tendência de comportamento, a tendência de reação das pessoas. É isso que tu vai aprender a partir de agora, tá bom? Então a gente consegue identificar. Nós todos conseguimos nos separar não, mas conseguimos nos classificar em 4 principais tendências de comportamento. Rainha, se quer anotar, é o momento de anotar. É o momento de ter papel e caneta aí pra anotar, identificar, porque hoje tu vai conseguir identificar os comportamentos do teu mozão, conseguir prever e conseguir se comunicar de maneira mais assertiva. Dani, boa noite. De maneira mais assertiva. Então, se tu tem alguma amiga, se tu tem alguma parente, uma mãe, uma irmã que precisa dessa live, todas nós precisamos, manda essa live pra uma amiga que realmente precisa desse conteúdo, tá? Ele é valiosíssimo. A gente não aplica só pra relacionamento conjugal, a gente vai aplicar pra todos os relacionamentos que nós temos. O conhecimento que eu vou te trazer aqui, minha filha, é poder, tá bom? Então a gente consegue nos classificar em 4 principais tendências de comportamentos, ok? Então, dentro disso, através de uma teoria, de uma técnica que eu vou trazer aqui pra ti, de maneira muito simples, pra tu entender de maneira muito simples, e que é usada muito no ambiente corporativo, nas empresas. Por quê? Porque imagina assim, eu, particularmente, por exemplo, eu desenho muito bem, mas eu desenho muito bem não, eu desenho muito mal, mas eu canto muito bem. E deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu me empolgo com Gabriela. Pronto. Eu desenho muito mal e canto muito bem. Agora imagina que uma empresa me contrata para que eu desenhe, seja desenhista. Não ia dar bom, né? Não ia dar bom. Então as empresas, elas já fazem esse mapeamento justamente para botar a pessoa que vai performar melhor naquela função. Então tu vai conseguir identificar essa tendência de comportamento dentro do teu relacionamento. A tua e a do teu mozão, tá? E como eu estava te falando, essa teoria, essa técnica que eu vou te trazer, ela divide as pessoas em 4 principais perfis de comportamentos. Por que as brigas acontecem, né? Por que as pequenas brigas acontecem? Porque normalmente elas vêm de uma comunicação falha. Eu não consigo me comunicar com meu marido. Muitas das brigas entre eu e meu marido, eu vou falar um pouquinho disso, era tipo, tu foi grosso. Não, eu não fui grosso. E nós dois, cada um com uma percepção diferente. Quando tu consegue alinhar isso, tu elimina essas pequenas brigas.
Então, quando tu divide, consegue entender os perfis de comportamentos existentes, tu consegue ver que o teu marido tem um perfil X e você tem um outro perfil. E consegue entender qual é a melhor maneira de vocês se comunicarem para que essa comunicação seja forte. Tá entendendo isso que eu tô te falando aqui, rainha? Escreve aí pra mim se estão conseguindo entender sobre o que nós vamos falar. Fala aí pra mim se tá fazendo sentido, se estão conseguindo entender. Se tiverem dúvida, vão me botando aí, que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, ok? Combinado? Vou tomar uma aguinha aqui, que 3 litros de água tem que tomar por dia, gestante. Ui, senhor. Mas tô tomando, tô firme e forte. Eu e Tereza, de barrigão. Maravilha, maravilha, primo. Então tá. Quais são esses 4 perfis, tipos de comportamentos que nós podemos nos classificar? Eu quero ver se vocês adivinham o meu, tá? Pra quem é rainha sênior aí já sabe, mas tudo bem. São 4 tipos de perfis principais: o dominante, o influente, o estável e o conforme. What? Como assim, Priscila? Eu não entendi nada. Calma, eu vou te explicar cada um deles. DISC, isso, Clara, isso aí. Perfil, a teoria DISC, que fala que nós podemos dividir, né, nos classificar em 4 perfis principais. Mas eu vou te mostrar hoje como usar isso a favor no teu relacionamento para eliminar as brigas no teu relacionamento. É muito poderoso. Normalmente a gente vê isso no mundo corporativo, né? Às vezes algumas pessoas até já sabem o seu. Se usa muito para desempenho de tarefas, desempenho de atividades. Mas hoje a gente vai falar sobre como se relacionar. Muito, muito, muito poderoso. Soluços. Ao longo da live terão muitos soluços, ok? Então são 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Para quem tem um marido dominante, é o primeiro que nós vamos falar aqui. É uma bênção ter um marido dominante, não é uma bênção. O meu marido é dominante, é uma delícia ter um marido dominante. Como que é o marido dominante, né? Como que ele interpreta o mundo, como que funciona um relacionamento com dominante? Tem alguém aí que tem marido dominante? Eu tenho. Eu quero que vocês vão me falando aí se vocês se identificam, né? Ah, Pri, eu sou assim, Pri, meu marido é assim. O dominante, ele é uma pessoa muito prática. Ele tem uma tendência de ser autoconfiante. Por ser prático, ele normalmente é muito rápido. Rápido nas suas decisões, rápido nas suas atitudes. Ele é um líder nato, tipo assim, um líder nato. Ele é muito focado em resultados. O marido dominante, ele é muito focado nas conversas que tu vai ter com ele. Tu vai ver que ele vai querer, tipo assim, tá, amor, e aí? E aí, o que tu quer resolver disso? O marido dominante, ele é assim, é aquele cara que sai caminhando na frente, sabe, resolvendo as coisas, sabe, tu dá um pepino pro dominante, o dominante vai lá e resolve. No caso, eu quem sou assim. Isso aí, gente, os dominantes são maravilhosos, né? Os dominantes, eles gostam, os maridos dominantes, né, as pessoas dominantes gostam de ter tudo sob controle. Isso é algo bem importante. O dominante, ele se apavora de ter as coisas fora do controle dele. Então, normalmente o marido dominante, ele gosta de ter tudo sob controle dele. Mesmo que ele não vá fazer tudo, né, ser executor de tudo, mas ele gosta de ter tudo sob controle. Por exemplo, vou te dar um exemplo, meu marido é dominante, né? E ele gosta, sim, de ter tudo sob controle. E uma vez, meu marido, ele odeia surpresa. Ele odeia festa de aniversário surpresa. É algo que ele não gosta. Ó, as dominantes se entregando, né? É isso aí. O dominante, ele não gosta de festa surpresa normalmente. Imagina, uma conforme o influente. Vamos falar sobre essas combinações maravilhosas. O dominante, o meu marido, ele não gosta de festa surpresa. A única vez que eu fiz uma festa surpresa que ele gostou foi uma festa surpresa que ele tava organizando toda a festa pra fazer. Só que chegou no final, ele tava cheio de coisa pra fazer e se cansou, disse, eu não vou fazer mais festa nenhuma e não quero mais. Mas ele já tinha feito a lista de convidados, já tinha visto o lugar, já tinha visto mais ou menos o cardápio. Eu fui lá, peguei tudo aquilo e pá, executei. E aí eu fiz o aniversário surpresa. Mas ele tinha tudo sob controle, porque ele não gosta de surpresa. Porque o dominante, ele gosta de ter tudo sob o controle. Meu marido é o tipo de pessoa que às vezes eu quero servi-lo, quero fazer um agrado. Por exemplo, o café com leite ele não gosta que faça. Porque é ele que gosta de botar o tanto de café e o tanto de leite. Coisa de dominante. São pequenas coisas que são características de dominante. Meu marido é dominante, Andréa falando. Meu marido é dominante. O dominante, ele tem essa necessidade de controle. E vamos lá, rainha, isso não é uma coisa ruim. Eu já vou te explicar melhor isso. Pri, nunca consegui identificar nenhum meu, nenhum dele. Com certeza isso foi motivos de muitas brigas.
As dominantes que gostam de fazer o seu próprio café. Não é ruim, mas a pessoa gosta de ter o controle disso. Só que corre o risco de ficar sobrecarregada, né? Por ter que ter o controle de tudo. Isso é uma característica, tá? Então, eu lembro que teve uma vez, meninas, vou contar uma história pra vocês. Vamos deixar aqui só entre nós, tá? Você sabe. Uma vez a gente tava reformando a nossa casa e tinha uma parede que a gente queria pintar lá de uma cor verde, azeitona, uma cor bem diferentona. E aí ele foi trabalhar e eu tinha ficado em casa. E eu digo, já sei. Vou fazer uma surpresa pra ele aqui, né? A inocente, não entendia nada de perfil de comportamento ainda, né? Eu vou pintar essa parede, vai chegar, vai estar tudo pronto. Aí me puxei, pintei a parede, esperei a 2 horas, pintei de novo, fiz todo o negócio lá. Quando ele chegou em casa, a parede estava verde, linda, tudo limpo. O que eu faria no meu perfil? Nossa, amor, que lindo, obrigada. O que ele fez? Ele olhou e disse, tu pintou a parede? Eu disse, sim, a cor que tu escolheu. E a gente decidiu pintar. Pintei, tá pintado. Mas como é que tu pintou sem mim? Ele ficou incomodado, porque eu tinha pintado uma parede que a gente já tinha decidido pintar, que a gente ia pintar de noite. Eu fiz uma surpresa e ele não gostou. Por que ele não gostou? Porque saiu do controle, percebe? O dominante, às vezes, ele tem isso. Tem de dificuldade de identificar meu marido também. Não queria ser assim. Calma, Pri, calma. Nenhum dos perfis são ruins, tá? A gente vai falar sobre isso também, tá? Fica tranquila. Tenho dificuldade de identificar. Hoje, presta atenção nos comportamentos, tu vai conseguir identificar, ok? Ai, meninas, eu não botei. Alguém escreve pra mim aí como eliminar pequenas brigas, por favor. Que eu vou favoritar. Faz essa gentileza pra mim. Daí o favorito e quem for entrando já sabe do que a gente tá falando na live, tá bom? Alguém faz isso pra mim, bem de queridonas? O dominante, então, ele é competitivo pra caramba. Não vá me jogar uma canastra com esse homem e ficar de frescura com ele dizendo que tu ganhou. Não faça isso. Isso irrita profundamente. Profundamente. Vou favoritar aqui o da Fran. Vocês são umas fofas. Fixar comentário. Obrigada, Nádia. Obrigada, Clara. Obrigada, Frazinha. Então, não fica entrando em competições. Ou se entrar, não fica se arriando nele, aqui como a gente fala no sul, não fica de zoeira com ele porque ele perdeu, porque ele vai ficar muito irritado. E não tem porquê, né, rainha? Não tem porquê. Só que, perdão, o dominante, às vezes, ele também tem características e tem algumas limitações. Às vezes, o dominante pode passar por grosseiro. Porque lembra que eu falei que ele é uma pessoa muito prática, muito objetiva, ele é rápido, então ele não tem muita paciência, ele é meio impaciente. Tipo assim, o foco dele é no resultado, totalmente no resultado. Então, às vezes, ele pode passar por grosseiro. As brigas minhas e do Myron no começo do nosso relacionamento sempre eram: tu foi grosso, não foi grosso. Tu foi grosso, não foi grosso. Por quê? Porque na cabeça do dominante, ele não está sendo grosso, ele só está sendo objetivo. O dominante, ele é muito objetivo, muito focado em resultados. Para ele, o motivador não é o relacionamento com pessoas, mas sim o resultado daquilo que ele está fazendo. Tá conseguindo entender? Estão identificando os maridos aí? Ou se identificando também? Eu vi que tem rainha aí que tá se identificando, né? Então é isso, eles podem ser grosseiros. Não quer dizer que ele eventualmente passar por grosseiros. Não quer dizer que ele vai ser grosseiro. Não é uma desculpa para sê-lo, ok? Mas ele tem esse perfil, essa característica de ser muito rápido, muito objetivo e pode ser mal interpretado por conta disso, tá bom? Vou te mostrar como trabalhar e como lidar com isso, tá? Quais são as características desse marido, então? Normalmente são homens muito trabalhadores, porque são muito focados em resultado, pessoas que querem crescimento. O dominante se motiva muito por desafios, então ele quer muito crescer normalmente. Claro que pode entrar algum bloqueio emocional, enfim, mas a gente vai falar mais disso também. Mas normalmente são homens muito trabalhadores, pessoas que querem objetivos, querem crescer profissionalmente. São homens muito provedores, normalmente, ok? Ele é muito, como eu te falei, muito rápido, muito objetivo. Ele não gosta de ficar ali no somebody love, falando e filosofando. Ele quer saber por que a gente tá conversando, por que a gente vai conversar, né? Assim, muito objetivo. Tem coisa que irrita o dominante, pode ser. Tu perguntar, amor, vamos ver um filme? Qual filme que tu quer ver? Tu responder assim, qualquer um. Pode ser qualquer um. Isso é uma coisa que irrita o dominante profundamente. Pessoas que não se decidem. Isso é uma coisa que irrita. Então, ele é muito objetivo. Não me vá
fazer uma DR com o marido dominante. Seja objetiva, minha linda. Fale o que tá incomodando, o que tu espera dele, o que tu quer que ele faça, o que tu quer que ele deixe de fazer. Foco rápido, né? Não fica muito no somebody love. Fala como tu sentiu, o que tu espera dele, pum. Ponto, acabou. Ele vai te ouvir muito mais, te dar muito mais credibilidade, inclusive. Tô achando que esse é o meu, viu, Pri? Olha aí, ó. Ele fala isso comigo, fala logo. É tipo, vamos lá. Ó, a Pri que é dominante tá falando, verdade, é isso aí. Então pode ser, qualquer coisa pode ser, isso irrita o dominante, tá? Então, o meu marido, por exemplo, ele é uma pessoa maravilhosa. Lindo, maravilhoso. Se ele tá na live, amor, lindo. Sem muita repetição de frase, exatamente. Ele gosta, ó, foco no objetivo. Uma coisa que irrita meu marido, por exemplo, é quando ele fala assim, amor, quer que eu pegue tal coisa pra ti? E aí eu pergunto, eu devolvo com uma pergunta por conta do meu perfil, que eu já vou falar qual é. Tu pode pegar pra mim? Tu pegaria pra mim? Ele fala, meu amor, se eu não pegasse, eu não tava te oferecendo. Claro que não é uma irritação master, né? Mas é uma coisa que incomoda, tipo, claro que eu pegaria, porque eu tô perguntando se tu quer que eu pegue, só responde se eu não, mulher de Deus. Então eles são muito práticos, entende? Eles não ficam muito ali no somebody love, eles ficam mais com foco no objetivo. Eu te perguntei se tu quer que eu pegue, então tu fala sim ou não e resolve. Porque se eu perguntar pra ele, ele também vai dizer sim ou não. Obrigado, só isso, né? E às vezes eu falo assim pro meu marido, amor, tu não quer ir lá de repente visitar teus pais? Quando eu quero visitar os pais dele. E aí ele fica brabo também, mas não, né, dentro de um limite ali, né? Mas fica irritado e diz, meu amor, tu quer que eu te responda? Não quero, ou quero, né? Mas se tu quer ir, tu fala, amor, eu quero ir. Ele não tem muito essas, sabe esse polimento, não ele, né, os dominantes, eles não são muito dados a esse polimento para relacionamento, pro outro não ficar chateado, ele não pensa muito nisso, ele vai focar no resultado, ó, vamos na casa do meu pai? Sim, não, quer ir? Fala tu se tu quer ir, eu digo que se eu quero ir, a gente decide, entende? Então, na relação com o dominante, é importante que tu seja objetiva. Que tu não fique fazendo rodeios, que tu seja clara e objetiva. Eu fico rodeando quando quero alguma coisa. Tem que ver se funciona, né? Se não tá funcionando, tem que usar outra estratégia. Normalmente o dominante não adianta rodear muito. Tem que chegar, ó, pá, é isso aqui que eu quero. Mas quais são as características aí desse marido dominante, normalmente, tá? Ele, como eu falei, ele é rápido. E é aquele marido que vai te ajudar a resolver qualquer problema. Qualquer coisa que tu tiver, tu pode ter certeza que aquele homem vai ser um porto seguro pra ti. Ele vai resolver, vai te ajudar a resolver, vai te dar um norte, vai te liderar no sentido positivo de te ajudar a resolver aquele problema. Os dominantes, eles têm muito essa característica. Então, ele é esse tipo de marido. Pede logo, não fica rodeando não. Eles normalmente têm um senso de responsabilidade muito grande, porque eles são naturalmente grandes líderes. A gente consegue identificar até nas criancinhas, assim. Aquela criancinha que sai fazendo as coisas na frente das outras, que toma frente na frente das outras. Normalmente esses são os dominantes. Então, como marido, eles não se importam em liderar. Normalmente são muito provedores, são muito protetores. A pessoa que é dominante, ela normalmente tem a coragem, a autoconfiança, então a tendência de ser protetora, de ser provedora, ok? São fiéis aos seus valores, aqueles valores que são os valores deles, eles são fiéis. Por isso a importância, meninas, por isso a importância, minha rainha, de escolher pessoas que têm os mesmos valores que você, porque o dominante, ele vai ser fiel ao valor que é dele, mas não os valores que tu acha importante, são os valores dele, ok? Então, normalmente, provedor, protetor. Normalmente, eles são coerentes quando o argumento é bom, eles gostam de ter razão, eles buscam isso, de ter essa última palavra, mas se o argumento for coerente e convencê-los, eles não têm problema de ser coerente, de abrir mão. Mas o argumento tem que ser muito bom, tem que ter autoridade nesse argumento aí. Então, como se comunicar, Pri, de maneira assertiva com o meu marido dominante? Sou coeiro. Ser casado com um dominante é uma bênção do Senhor. Como se comunicar? O dominante, ele pode ter uma limitação, não é que tenha, não é uma profecia na vida da pessoa, mas é uma tendência de comportamento, tá? Ele pode trabalhar a inteligência emocional dele para ir flexibilizando essas características, mas é bem comum o dominante tu ter que estar meio que dando o limite o tempo todo, para ele não passar desse limite, porque se der,
Se deixar, o dominante ele domina tudo. Ele toma o controle de tudo e quando tu vê, ele tá decidindo até a cor do esmalte que tu vai usar, minha filha. Se permitir. A gente tem que ir indo meio que colocando limites claros, meio que seguidamente, entende? Mas claro, com carinho, com amor, enfim, com doçura, mas estabelecendo limites ali. E o dominante, o marido dominante, ele precisa muito te admirar. É uma necessidade, porque ele é muito focado em resultados. E ele precisa ver resultados em você também. Ele precisa também te admirar. Se você é casada com um dominante, saiba que ele precisa sim te admirar. Disso vem a importância de focar nos teus projetos, que nós falamos na live passada, lembra? O quanto é importante focar nos teus projetos, focar em você também, ter o amor próprio para permitir que o marido te admire também. Então, o marido dominante, ele tem essa necessidade de admirar. Se ele perde a admiração, o amor também morre. Isso é muito forte no dominante. Então, se você tem um marido dominante, saiba que sim, essa admiração ela é necessária para a saúde do casal, para a felicidade de vocês. Por exemplo, gente, caí. Estão comigo aqui, gente, derrubei você, desculpa. Sabe o que é? Eu tô aqui na casa da mãe e aí meu marido que me ajudou a resolver botou um tripézinho aqui, mas que a gente tava sem tripé, a gente deu uma gambiarra, mas conseguimos. Pronto, estamos aqui. E para que você possa convencer o dominante tu vai precisar convencer mais do que os outros perfis, tá? Mas o que você precisa fazer? Você precisa ser autoridade naquela área. Você precisa ser autoridade naquela área para aquela pessoa. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, que querem que o marido se converta. Vê se tu te identifica aí, minha rainha. Quer que o marido se converta. Mas ele não vê nada em você, o marido não vê nada na esposa que faça com que ela mostre resultados, né? Cara, ela é cristã, sei lá eu, né? Qualquer religião. Mas ela é cristã, ela teve a vida mudada mesmo, ela é uma mulher melhor, me trata melhor, ela trata os nossos filhos melhor, ela é uma pessoa melhor, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais alinhada aos princípios cristãos. Ou a mulher tá querendo mudar o homem, querendo que ele se converta, sendo um cristã e sendo enchendo o saco o tempo todo, não mudando absolutamente nada na vida dela, e quando vem os desafios ela não tem essa fé, essa esperança toda que ela quer que ele tenha. Então entenda, para você convencer o dominante, você precisa ter autoridade naquela área, tá? Então isso é muito necessário. O dominante, ele gosta de ter o controle, gosta de ter a última palavra. Eu brinco que o dominante tem 2 jeitos de fazer as coisas, né? Ou fazer do jeito errado, ou fazer do jeito dele. Ou é o jeito dele, ou o jeito errado de fazer. Mas ele abre mão quando ele vê a autoridade em você, naquilo que você tá falando e fazendo. Pronto? Então, a comunicação tá boa, gente? Tá tudo certo? A gente caiu aqui, mas voltou. Caiu literalmente, né? Mas voltou. Só me digam, por favor, se tá certinho. Estão me ouvindo bem, me vendo bem, tudo certo. Tá bom? Então, como me comunicar? Seja objetiva. Deixe ele decidir, deixe ele ter o controle da situação, ou pelo menos achar que tem, né? Oh, que bonito! Sim, tá bom, Pri, obrigada. Deixa ele achar que tem o controle da situação, ou seja, você decide o que você quer fazer e depois leve pra ele como se fosse uma ideia dele, minha filha, seja esperta, né? E por favor, rainha, eu não tô te convidando aqui ou te encorajando a manipular o seu esposo, não é isso. A questão é saber que como ele gosta de tomar a última palavra, de dar a última palavra, que você também saiba ceder e abrir mão. E quando você quiser decidir algo que for importante pra você, você já traga isso como opção. Amor, tu quer ir no cinema ou tu quer ir no teatro? Porque são as 2 opções que tu gostaria, entende? Tu não vai falar pra vocês irem no parque se tu não quer ir no parque, entende? Então, deixe decidir, tenta ser rápida, assertiva, vai preparada pra conversar com esse dominante, né? Quando tu quiser trazer essas questões de decisões, ok? Deixe ele escolher e evite discordar dentro da medida do possível, tá? Eu não tô te encorajando aqui a você anular suas opiniões, a você se anular por conta porque eu tenho um marido dominante, agora eu preciso fazer tudo, deixar ele decidindo tudo. Não é isso, né? Eu conto com a tua maturidade pra entender isso, mas é permitir dentro do possível ceder, pra não entrar em pé de guerra com esse dominante. Sabe que se você tem um marido dominante, você tem um grande homem do teu lado. Você tem uma pessoa que vai te proteger, que vai ser um porto seguro na tua vida.
Eu faço isso, funciona muito, a Fer tá falando ali, ó. E vai ser um porto seguro na tua vida, que vai te ajudar em todos os teus problemas, que vai ser realmente um protetor, um provedor, tá bom? Exemplos de pessoas dominantes, tá? A Anitta, dominante, Margaret Thatcher, a Cris Arcangeli, Gisele Bündchen, o nosso ex-presidente Bolsonaro, dominantes, alguns com mais inteligência emocional, outros com menos, o Hitler, dominante também, Mufasa, quem não conhece Mufasa, né? Roberto Justus, o capitão, sabe? O capitão dos pinguins de Madagascar. As mamães vão entender melhor, né? E a tigresa, do filme que eu mais amo na vida, que é o Kung Fu Panda. Todos dominantes, tá? Dominantes. E o segundo perfil de comportamento são os influentes maravilhosos. Ah, os influentes. Tem influente aí, gente? Tem rainhas influentes aí? Me falem se vocês sabem. O que os influentes são? São lindos, são maravilhosos, né? São pessoas normalmente criativas, comunicativas, coloridas, né? Inclusive, quem sabe qual é o meu perfil de comportamento? São pessoas que falam muito bem, muito comunicativas, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de marido que é amigo de todo mundo, sabe? Todo mundo gosta, o bairro inteiro gosta daquele marido. Tem dominante aí, maravilha. Meu dominante não, influente. Aquele marido divertido que te conquistou, minha rainha, pela tua risada, que te conquistou na brincadeira, no somebody love. Os influentes normalmente são muito sedutores, eles têm isso muito forte. Os dominantes também têm, tá? Mas são comunicativos, se dão bem com todo mundo gosta do teu marido, é amigo de todo mundo. Normalmente os dominantes são assim, muito divertido, muito carismático, mas tem uma tendência de ser um pouco mais disperso também, um pouco bagunceiro, né, minha filha? Tem marido dominante aí? Quem tem marido dominante não, influente aí? Quem tem marido influente? Comunicativos, eles contam muito com as pessoas do seu círculo para conseguir as coisas que querem. Então são pessoas muito voltadas a relacionamentos. Muito. Pri, teu brinco abriu mesmo, é verdade. Gente, como vocês são observadoras, amo. Obrigada, querida. Os influentes, eles são assim. Então, os maridos influentes são os reis da gambiarra, minha filha. Sabe o rei da gambiarra? Que do nada pega um clipe, uma meia, um negócio, conserta um gesso estragado. Esse é o marido dominante. Então, como que funciona, né? Normalmente o marido dominante, ele vai ser muito otimista, vai ser muito alegre, vai ser vaidoso, muito vaidoso também. O meu marido, ele também tem um pouco de influência, muito mais dominância, mas também tem um pouco de influência. Então ele é aquele homem que ele combina a manta com a meia, que é todo fashionista, assim, bonitão, lindo, cheiroso. Ui! Porque os influentes são muito vaidosos e muito criativos, tá? O influente, ele vai te participar dos problemas, possivelmente, o marido influente, né? Ele te participa dos problemas dele, da vida dele, dos sonhos dele, ele gosta de conversar, ele gosta de ser validado. Esse é o marido influente. O marido influente é uma casa cheia, né? Uma casa cheia. Mas, por exemplo, como enfrentar problemas com o marido dominante ou o marido influente? Problemas financeiros, por exemplo. O marido influente é aquele que diz, não, a gente tá junto, a gente vai superar essa junto, e vamos lá, e agora a gente vai controlar tudo, e vamos conseguir. E aí na semana seguinte ele quer, amor, vamos sair, vamos jantar fora, né? Vocês tinham combinado de não jantar fora, ele resolveu ir jantar fora, aí chega em casa com tênis novo. O marido influente é assim, ele pode se dispersar. Não é uma profecia na vida desse marido, dessa pessoa. É simplesmente uma tendência de comportamento. Eu estou exacerbando aqui os exemplos para que vocês possam identificar, tá? O marido dominante, não. Se tu tem um problema financeiro, por exemplo, o marido dominante é aquele que vai olhar no fundo dos teus olhos. No fundo dos teus olhos vai dizer, meu amor, fica tranquila, que eu vou tirar a nossa família dessa situação. O marido dominante, ele é muito de tipo assim, eu vou resgatar, eu vou salvar a minha família. Tá? Então, e o influente, não, ele é vamos lá junto, essa coisa colaborativa, assim, isso é muito do marido influente, tá bom? Tem uma questão de busca pelo prazer, tá? Essa é uma característica. Ele tem uma tendência a ser desorganizado, sabe aquele marido bagunceiro, minha filha? Ai, que deixar todas as coisas fora do lugar, as portas do guarda-roupa tudo aberta. Ai, senhor. Marido influente. Normalmente é o marido influente, tá? Ao contrário do dominante, que é muito focado em resultado, é muito
alinhado e objetivo, o influente ele é muito disperso, ele tende a ser muito disperso, ele tende a querer se comunicar com todo mundo, e ele tem uma ideia, daqui a pouco ele já tem outra, é uma coisa, uma loucura, assim. Mas é uma delícia, tá? É uma delícia também. É a questão de saber se relacionar. Então, ele tem um pouco de dificuldade com disciplina, um pouco de dificuldade com foco, ao contrário do dominante, que é muito disciplinado quando ele vê um objetivo para isso, tá? Quando ele tem um objetivo para isso. Dificuldade de ser constante. Ele pode ter um problema de ser meio sem noção, sabe? Sair falando demais, sair expondo demais. Ele tem essa questão. O influente, ele pode ter essa questão. Às vezes o influente ele pode ser inconveniente, falar coisa errada no momento errado, sabe? Nem nada a ver, assim. O marido influente ele pode ter isso. Ele tem uma certa dificuldade de dar a prioridade certa no momento certo. Enquanto os dominantes eles querem crescer e buscam isso e focados nisso, o influente ele tá mais na percepção, no sentimento, do prazer imediato. Minha família normalmente são motivos, assim, é quase que dramáticos. Esses são os influentes, muito emocionais. Isso é uma característica bem do influente, Os dominantes não, os dominantes eles já são muito mais focados. Pra te dar um panorama do dominante e influente, eu vou te contar uma história. Uma história que eu adoro, gente, eu adoro essa história. Certa vez estávamos indo, eu e meu marido, aconteceu de verdade, tá? Eu trabalhava de diretora de RH da Secretaria de Saúde, do SAMU, tá? E aí nós estávamos indo super cedo, meu marido me levando no serviço. E quando a gente chegou na esquina, assim, bem pertinho do SAMU, já estava bem chegando, aconteceu um acidente. O carro da nossa frente passou no sinal aberto para ele e veio um ônibus e deu do lado. Era um Celtinha, rodopiou aquele Celta e bateu no coisa. Olha, de ver foi horrível. A gente pensou que a pessoa lá dentro tava, meu Deus. O rapaz ficou bem, tá? Não tô trazendo desgraça aqui pra ti. O foco é outro. E aí aconteceu todo aquele acidente e eu e meu marido ficamos apavorados. Nós paramos o carro na frente. E aí olha a condução, pra tu entender o perfil influente e o dominante. Gente, o meu, qual é? Qual vocês acham? Assim, toda colorida, toda criativa, toda cheia as mãos da gringa aqui, que falam mais do que eu. Influente, né? Eu sou influente. E aí o que aconteceu? Nós estávamos ali na esquina do SAMU, eu já estava quase chegando, aconteceu esse acidente. O meu marido prontamente parou o carro. Eu ainda tava tipo... Eu não tinha terminado o meu... E ele já tava ali, parou o carro e disse, olhou pra mim e disse, amor, tu chama o SAMU, que eu vou lá ver como é que o rapaz tá e vou ajudar ali o rapaz. Meu marido saiu, isso aí, influente, claro. Meu marido saiu, viu se a porta do carro se dava pra abrir, abriu a porta do carro do rapaz, o rapaz tava lá, coitado, tudo estrupiado. E aí ele falou com o rapaz, disse, olha, eu tô aqui, fica tranquilo, minha esposa já tá chamando o SAMU, vai ficar tudo bem, precisa de alguma coisa, tá doendo alguma coisa. E ficou ali, disse, falando para as pessoas, né, ninguém fica perto e tal, liderando o negócio. E ele falou pra mim, chama o SAMU. Aí chegou uma senhora, eu digo, tá. E aí chegou uma senhora e falou pro meu marido, alguém já chamou o SAMU? Ele, sim, minha esposa tá dentro do carro, ela tá ligando pra ele. E aí daqui a pouco voltou a senhora e disse, moço, não tem ninguém dentro do carro. Aí ele olhou pra dentro do carro, eu não tava. Quando ele olhou pra trás, minha rainha, lembra que eu disse que eu era a diretora de RH do SAMU, né? Eu tava de salto alto correndo atrás do SAMU. Eu tava de salto alto subindo na rua gritando, SAMU! SAMU! Gente, eu sabia que tinha que ligar. Mas ele disse, chama o SAMU. O influente, ele é assim, ele não pensa muito. Ele é tem super iniciativa. Mas ele sai fazendo coisa sem noção. Ele não para pra pensar. O dominante não, ele chega, ele resolve, ele tem o controle, ele tá calmo, ele tá controlado. Eu não. Eu saí gritando, SAMU, SAMU. E fui correndo de salto alto, subindo na lomba, até chegar no SAMU. Quando eu cheguei no SAMU e falei pro cara do SAMU, moço, tem um acontecimento horrível lá na esquina. E ele me olhou e disse, moça, mas tem que ligar. Eu quase que eu disse, eu sei que tem que ligar, não sei porque eu saí correndo. Eu me apavorei. Gente, o influente, ele é meio sem noção, ele até tem a vontade de fazer, mas é que ele é proativo, que ele não pensa muito, ele simplesmente sai fazendo, ele não pensa sobre aquilo que ele tá fazendo. Que foi o que aconteceu, eu saí, aí liguei, eu na frente do cara, liguei pro SAMU. A central me atendeu, eles mandam. E eu não sabia a rua. Eu disse, gente, aqui na esquina de baixo, mandei eles na esquina errada. Daqui a pouco a gente olhou, eles estavam lá na terceira. Olha, pobre do meu marido, né? Deu a tarefa errada pra pessoa errada. E meu marido já tava lá com tudo dominado. Então entenda,
O dominante, ele tem esse controle e o influente, ele é meio sem noção. Ele vai querer te ajudar, mas ele é meio sem noção, tá? Essa é a característica do dominante. Então, Pri, como que eu faço pra não brigar com o dominante? Porque me irrita esse meu marido dominante que eu tenho aqui. O que eu faço, então? Seja rápida também. Ajuda esse dominante, esse influente a se focar, naquilo que tem que fazer. O Myron, durante muito tempo da minha vida, ele falava pra mim: amor, primeiro uma coisa, depois a outra. Primeiro uma coisa, depois a outra. Então saiba se relacionar com esse influente dessa maneira. Entusiasmada, o influente, ele é entusiasmado, então quando for falar com ele, fala entusiasmada também, fala feliz. O dominante não precisa dessas coisas, tá? O dominante, a emoção dele mais é a raiva. A raiva motiva ele, a raiva é uma ignição pra ele. Eu sempre brinco com meu marido, o dominante fica bem chateado com o influente. Na verdade ele fica brabo, né? O dominante, eu sempre brinco, o dominante não fica chateado, ele fica brabo, ele não fica entediado, ele fica brabo, ele não fica com medo, ele fica brabo, ele fica brabo. O influente que fica chateado também, mas é isso aí, você distrai com muita facilidade. Então, tem que trazer uma compreensão com o perfil de comportamento, né? Porque os nossos cônjuges, eles são as pessoas escolhidas por Deus para moldar o nosso caráter e o nosso coração. E seja rápida, ajuda ele, direciona esse marido para ele não perder o foco. Deixa ele falar daquilo que ele quer, dos sentimentos. Deixa ele falar, ele gosta de falar, então deixa eu falar. Escuta esse homem, mulher. Queira saber da vida dele, pergunta dos interesses, como é que foi o futebol. Só pouco se lixando pro futebol, é uma pergunta, né? Pra vocês evitarem esse tipo de briga. Entenda que ele é naturalmente mais desorganizado, então é importante que você crie ferramentas para que ele possa se organizar, tendo isso em vista, né? O influente, ele é uma pessoa maravilhosa, tem várias qualidades, é aquela pessoa que tu vai conversar horas, que vai ser engraçado, vai ser um relacionamento leve, mas tem limitações como todos nós. Tu fica bravo com qualquer coisa. Mas o dominante, ele é assim, ele tem essa tendência de ficar bravo. Claro que não é, de novo, não é uma profecia na vida da pessoa e não quer dizer que você precise ficar aguentando grosseria. A questão não é essa, lembra que eu falei? Como se comunicar é colocando o limite, estabelecendo esses limites, tá bom? Diariamente. Exemplos de pessoas dominantes, influentes, perdão, viu? A influente, ela se perde, né? É por isso que eu tenho script, que eu me perco fácil. Ivete Sangalo, Tata Werneck, eu sou influente. Meu filho Miguelzinho, vocês já viram o Miguelzinho, né? Igualzinho mamãe. A Lady Gaga, Oprah, várias pessoas. O nosso atual presidente, Lula, ele é influente também, super carismático. Não tô falando aqui se gosta ou não gosta, tá? Só tô falando do perfil de comportamento. Não estamos falando de caráter, não estamos falando de nada. Ok? Esses são os influentes. O influente, ele é aquela pessoa que no problema ele vai estar do teu lado, vai dizer vamos lá, mas ele também não vai resolver muita coisa. Ele vai querer ajudar mais do que de fato ele vai conseguir ajudar. Ok? Eu dominante influente, Kézia, querida. Meu marido também, ele também é muito dominante, um pouco influente. Os dominantes influentes são excelentes vendedores. Kézia tá aí, né? Excelente vendedor. São muito bons em tudo que fazem. Pessoas que crescem, rápidas, maravilhosos. E nós temos também o estável, e depois o último que eu vou finalizar. Vou dar uma acelerada aqui pra gente não ficar em 3 horas de live, né? Mas nós temos os estáveis. Os maridos estáveis são aqueles maridos maravilhosos, que são queridinhos. Sabe aquele homem que assim, tá tudo bom pra ele? Qualquer coisa tá bom? Aquela pessoa de boa, que não discute, que faz as mãos pra ti, tem que levar a mãe lá na casa da tia, buscar uma caixa de tomate, levar depois na irmã, do não sei o que. O estável, ele vai, ele faz, ele não reclama, tá tudo sempre bom. O teu, Kézia? Ó, a Andréia também tá dizendo que é ela. E o marido estável, ele é uma benção, gente. Também todos eles são, né? Mas é uma benção. Ele é muito compreensivo, ele é acolhedor, é aquele cara assim que não é muito emotivo e tal, mas é queridinho, né? O meu papi, meu padrasto, ele é estável. E ele tem uma carinha assim fofinha, é a coisa mais fofinha, sabe? E eles são muito compreensivos, muito acolhedores, muito consistentes. São bons ouvintes. É aquele marido que se tu brigar com a amiga, tu vai lá conversar com ele, ele vai te dar o colo, ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar, normalmente conselhos muito prudentes, muito sábios. São pessoas normalmente mais sábias, mais ponderadas. Não é à toa que trabalho no comércio desde os meus 17 anos. A Pri, dominante e influente. Perfeito. Só assim pra dar certo. Que essa é dominante e o marido estável. O estável e o dominante são contrários quase um do outro, né?
Um é super acelerado e o outro é com freio de mão puxado, o que complementa de maneira maravilhosa. E eu também tenho estabilidade, eu sou uma influente estável. Então também tenho muito disso. São bons ouvintes normalmente. É aquela pessoa que todo mundo gosta, ele não se relaciona com todo mundo. Mas aquele cara que todo mundo acha legal, sabe? Aquele cara que todo mundo acha bacana. Muito pacífico, muito paciente, muito planejador. É aquele marido que vocês vão viajar no final do ano. Na metade do ano ele já tem para onde vocês vão, qual é a passagem mais barata, ele já planilhou tudo, ele já sabe o roteiro, ele já se planejou tanto os gastos quanto os lugares que vocês vão. Tudo sob controle. Do estável, muito planejador, muito metódico, muito calmo, previsível. Uma pessoa muito leal, calma, né? Tem essa estabilidade, né? Então, um marido que é estável, ele às vezes, dependendo, ele pode ser confundido com aquele homem que não... Sabe, com o freio de mão puxado, meio banana, assim, sabe? Às vezes é taxado assim, não são todos, tá? É importante isso. Mas ele pode, principalmente se for casado com uma mulher dominante, que é muito acelerada e não tem essa inteligência emocional para entender que é somente um marido estável, tá? Então, dificilmente os estáveis mudam de ideia. Se eles tomaram uma decisão, eles pensaram muito sobre aquilo, eles refletiram muito sobre aquilo. Mas quando eles mudam de ideia ou quando decidem algo, dificilmente eles voltam atrás. Então, rainha, se tu tem um marido assim, saiba que ele tá ali bem e tudo mais. Se vocês brigarem, ele decidir, né, não estar mais nesse relacionamento, muito dificilmente ele vai voltar atrás. Muito dificilmente ele vai voltar atrás, porque as decisões deles são muito baseadas e pautadas em toda uma análise. Eles têm uma tendência, algumas limitações, né? Podem ser um pouquinho mais devagar, o dominante às vezes não tem muita paciência, passa com trator por cima do estável, né? O estável fica lá desolado, coitado, e o dominante já brigou, já esqueceu, já voltou e já tá tudo bem, e o estável ainda tá remoendo. O estável às vezes ele guarda muita mágoa, isso é algo comum dos estáveis, tá? É muito difícil o estável se irritar, muito difícil. Enquanto que o dominante se irrita com tudo, ele mais se irrita do que as outras emoções. O estável é muito difícil de se irritar. Mas o estável tem essa necessidade de segurança. Então, às vezes, eles podem ter muita dificuldade de assumir riscos. Os maridos estáveis, eles precisam de toda uma segurança. Eles precisam de uma dominante na vida deles, claro que sim, Kézia. Eles precisam de uma dominante na vida deles, sem sombra de dúvidas. Meu papi, que é estável, ele é casado com minha mamãe, que minha mamãe é dominantona, das mais dominantonas, assim, sabe? Uma dominante influente maravilhosa. Então, eles precisam sim de pessoas que o encorajem também, né? Que sejam assim essas pessoas mais empreendedoras, que assumam mais riscos, ok? E aí eles são um porto seguro também dessa mulher dominante. Mas o estável, ele é assim. Então, é aquele marido que faz altas mãos, mas que tu tem que avisar com antecedência, tá? Eu tenho uma tia também que é estável. E aí, pra tia vir na tua casa, tu precisa avisar com 1 mês de antecedência. 1 semana ela começa a se preparar. No dia de manhã, ela já começa a arrumar as coisas dela pra ir, já sabendo a hora de ir e a hora de voltar. O estável, ele tem essa necessidade de ter, não por uma questão de controle, mas por uma questão de segurança, ok? Então, esse é o marido estável. Esses são os maridos estáveis. Deixa eu contar outra história aqui pra vocês. Eu adoro as minhas histórias e essa eu amo. Eu fui criada em Porto Alegre. Pra quem conhece aí, né? Pra quem não conhece. E Porto Alegre, quando eu era pequena, eu morava lá no Leopoldina, que é uma quebrada lá de Porto Alegre. A realidade é essa, tá? E teve uma vez que a gente tava lá, era aqueles condomínios tipo Coab, cheio de prédios, sabe? Uma vizinhança, muita gente naqueles condomínios. E a gente tava lá. Meu pai e meu irmão mais velho estavam lá no final do condomínio futricando no Fusca. 1990 era o ano. E eu, sentada com meu irmão, dentro do apartamento, andando de rede, e eu tava com um parafuso na boca, as ideias, né? O problema sempre são as ideias, minha filha. As ideias das crianças. Eu tinha 6 anos, eu acho, nessa época. Acho que eu tinha uns 6 anos. E aí eu morava lá nas quebradas, nesse cenário aí. E aí nós estávamos andando de rede. Daqui a pouco meu irmão me embalou muito forte e eu fiz com um parafuso na boca. Adivinha o que aconteceu, né, filha? Engoli o parafuso. Daí eu digo, meu Deus, Dodô, engoliu o parafuso. O Dodô meteu-lhe a boca na janela, minha filha, e gritou, Cris, o nome do meu irmão mais velho, a Priscila engoliu o parafuso. Quando ele gritou aquilo, minha filha,
A quebrada toda se foi pra janela pra olhar o que é a tragédia. Porque se tem coisa que quebrada gosta é de uma tragédia, né? E aí todo mundo foi pra janela com as cabecinhas lá. E daqui a pouco sobe meu irmão Cristiano. Ele é conforme, mas ele também é influente. Então subiu numa lenha lá, né? Tava lá embaixo no condomínio, subiu. E quando chegou, lembra que eu falei que o influente começa, ele age rápido, mas ele age às vezes meio sem pensar? Já me pegou pelos pés, eu nem consegui falar o que tinha acontecido, me sacudia pelos pés, meteu o dedo na minha goela e eu queria dizer o que tinha acontecido, não conseguia. E ele começou a me sacudir e eu não sei se o parafuso saiu, o que aconteceu. E ele ficou ali, meu Deus, não sei o que. E logo depois veio meu pai atrás. Meu pai era estável, já é falecido, mas era estável. Veio meu pai atrás, num ritmo bem mais desacelerado, né? Mas veio paiinho atrás. E chegou lá em casa, quando chegou lá em casa, o Cristiano disse, não, eu vou ligar pra minha mãe trabalhava no hospital, vou ligar pra minha mãe, e se foi por orelhão, 1990, né? A vida muito mais difícil, né, minha filha? Já tinha mandado no WhatsApp, mandado uma foto no WhatsApp das minhas goelas, pro médico, já tinha resolvido. Mas a realidade foi essa que aconteceu. E aí meu irmão foi ligar pra minha mãe, explicar o que estava acontecendo. Meu pai, com toda aquela calma dele, de estável, ele disse, Chaca, vem cá com o papai. Ele me chamava de Chaca, vem cá com o papai. Aí eu lá chorando que eu vou morrer, engoliu um parafuso. Ele, não, vem cá com o papai, senta aqui. Aí ele abriu um jornal, pegou a lata dos parafusos, que todo pai tem, né? Uma lata dos parafusos, um vidro dos parafusos, e botou em cima do jornal todos os parafusos dele. Eu fiquei olhando o que o meu pai vai fazer agora, né? Aí ele botou os parafusos ali e disse assim, Chaca, fala pro papai, qual foi o que tu comeu? Eu fiquei pensando, por que meu pai tá com a preocupação de ter perdido o par do parafuso, minha filha? E eu disse, eu não sei qual foi que eu comi, como é que eu vou saber? Mas a preocupação disse, não, mas o papai quer saber, porque vai que tava enferrujado, querido, né? Ele não sabia o que fazer, tava meio perdido, na verdade. O que aconteceu foi isso. E eu lembro que quem me levou no hospital foi o meu irmão mais velho, que já tinha pra pegar o Fusca, terminar de futricar no Fusca pra pegar o Fusca, me levar no hospital. E quem me levou no hospital foi o meu irmão, porque o meu pai, ele não tinha condição, ele tremia as pernas, minha filha, ele não ia conseguir dirigir, porque o estável, ele tem essa tendência de ter medo, de não ter, tendência, não é profecia, né? Mas às vezes lhe falta coragem. Como ele confiou no meu irmão, ele levou meu irmão. Mas meu pai, eu achando que ele tava preocupado com o par do parafuso. Mas não era, né? Ele tava sem saber muito o que fazer. Aí eu digo, não, planejador, né? Vou ver aqui qual é o parafuso que ela comeu, porque se foi com... Ele disse que queria saber se estava enferrujado. Se estiver enferrujado, eu já aviso que estava enferrujado. Pra dar uma tetânica na menina, né? Sei lá eu. Mas essa é a diferença do estável. O estável, ele vai muito pudico, vai com muita cautela em suas ações, tá bom? Eu amo essa. Gente, história de quebrada são as melhores, né? Depois virei até capa do Jornal do Bairro. Menina engole parafuso, vai parar no pronto-socorro. E a influente já amou, né? Que saiu na capa do Jornal do Bairro. Ai, Jesus. Então, o que esse marido estável, às vezes pode ser, não é sempre, tá? Mas o que às vezes pode acontecer? Lhe faltar coragem, ter uma inflexibilidade nas situações, por ele tem que ter essa segurança, essa previsibilidade por conta de segurança, não por conta de controle. Às vezes ele vai demorar, sabe que não quer demorar, gente? Demora, vai sair, demora. Aí tu pede um negócio pra ele fazer, demora 3 meses pra arrumar aquele lustre. Demora, sabe? Marido demorado. O estável. Dificuldade de se colocar em primeiro lugar, o estável às vezes também tem isso, tá? Gosta de segurança, odeia a surpresa também, assim como o influente normalmente, porque pela questão da segurança, não é pela questão do controle, tá bom? Então, como que eu me comunico com esse estável? Como que eu me comunico? Se com o dominante era rápido, objetivo, certeiro, tipo a Kézia odeia que seja lento, tem que ser rápido, né? Objetivo. Com o estável é diferente. Vai com tempo, conversa com ele, traz informações que o deixem seguro, ok? Por exemplo, um exemplo. Lembra que eu falei como lida com os problemas? Um problema financeiro, por exemplo, o estável tu nunca vai passar com o estável com problema financeiro, porque ele planeja tudo antes. Ele é super metódico, ele nunca vai passar por um problema financeiro, é muito difícil. O dominante tem um infarto com o estável, exatamente mesmo. Pri, o dominante não tem paciência com o estável. Ele fica, pelo amor de Deus, estável, faça uma coisa. Age, vamos, rápido, pra que se enrolar? Ele não tem muito essa compreensão.
Então, os problemas do estável, ele é muito metódico, ele é muito assim, embora seja emocional também, mas ele é muito cauteloso. Então, os problemas, ele vai te trazer essa solução de problema pensando em todas as possibilidades, sendo ponderado nas suas decisões. Aquela pessoa, se tu brigou com tua mãe, vai reclamar pro teu marido, o marido vai dizer, mas veja bem, meu amor, olha o lado dela, né? Tá louca pra desabafar, pra botar tudo teus vícios emocionais pra fora. Ele diz, não, meu amor, mas veja, tua amiga também não foi por mal. Então ele é todo pudico nesse sentido, tá? Esse problema financeiro, o estável não passa, porque ele é muito organizado, muito planejador. Então, comunicação pra ele trazendo segurança, deixa ele se preparar, deixa ele pensar, evita ter que deixar ele escolher, ou se vai deixar ele escolher, escolhe isso ou isso, já leva mais ou menos decidido, tá? E o estável, ele é o rei do pode ser. Qualquer coisa que tu quiser pode ser normalmente. Mas fala o que tu precisa dele. Amor, olha, isso aqui não tá legal. Eu conto contigo pra ser assim. Pode ser com muita compreensão, com muito jeito. Pra não magoar o estável, tá? O estável, ele tem a tendência de guardar mágoa. Enquanto o influente e dominante, ele se magoam contigo no outro dia, ele já nem sabe mais o que tu fez. O estável e o conforme, que eu vou falar agora, eles têm a tendência de guardar mágoa. Então, cuida pra não magoar esse estável. É como você consegue se relacionar melhor com esse estável. Tem alguém aí com marido estável, além da Késia? Tem algum marido estável aí? Então, exemplos, né? Madre Teresa, Maria, mãe de Jesus, a Branca de Neve, a Sandy, pessoas estáveis, assim, com a carinha assim, né? A carinha de fofo, de queridinha. E o último perfil, que talvez seja o do teu marido, minha rainha, é o conforme. Ó, está a Nádia tem um marido estável, maravilha. Nádia, talvez tu também tenha um marido conforme aí. Talvez também tenha conformidade. O que o conforme é? Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, todo influente precisa de um conforme na sua vida. Todo influente precisa. Por quê? O conforme, ele é o contrário do influente. Se o influente é essa coisa colorida, o conforme, ele é todo nos tons de cinza. O conforme é uma pessoa disciplinada, normalmente disciplinada, naturalmente disciplinada. Até nas crianças a gente vê. É estável com ascendente instável. o conforme, ele é uma pessoa naturalmente disciplinada. Aquele homem que arruma as gavetas, tu nunca vai pegar aquela gaveta de meia desarrumada, sabe? Enquanto que o dominante, o influente vai estar assim, aquela coisa louca. O estável tá sempre com as gavetas tudo arrumadinha, naturalmente arrumada. Aquela pessoa que é mais organizada que tu, sabe? Esse é o conforme. Muito analítico, é o rei da planilha, minha filha. O rei da planilha do Excel é o conforme. Eu tenho um irmão meu, na verdade eu tenho dois, que são conformes. Meus dois irmãos são conformes. Mas o meu irmão Cris, ele é conforme, ele odeia, inclusive, que eu fico falando que ele é conforme. Porque ele é influente também, ele é muito influente. Mais influente do conforme, mas ele é conforme. Então ele adora uma planilha, ele é muito metódico, ele é preciso, organizado, aquele homem que é organizado. Eu não consegui identificar o meu, mas deve ser um dominante aí, Fra. Conforme meu irmão também. Perfeito. Então normalmente são engenheiros, ou contadores, mais voltados para as exatas, tá? Preciso, organizado, detalhista. Achei do meu noivo, ele é assim, é isso aí. Detalhista, o conforme ele é detalhista, o conforme ele é ordenado, ele é muito cuidadoso, mas ele tem uma tendência a ser crítico, porque ele gosta de tudo perfeito, ele tem uma tendência a ser perfeccionista. Meninas, tendência, tá? Não é profecia, volto a falar. Então ele é uma tendência a ser perfeccionista. Ele normalmente acaba sendo mais crítico, mas não é somente com o outro, é crítico com ele e crítico com o outro. Então o conforme, ele tem o cabelo sempre muito bem cortado, muito bem alinhado. Ele não erra, ele é mais preocupado em não errar do que acertar. Consegue perceber a diferença? Meu irmão, que era conforme, ele usava... Teve uma época da vida dele que ele só usava... Que era conforme, não, que é, né? A gente não deixa de ser. Teve uma época da vida dele que ele só usava camisa preta e cinza, preta e cinza, preta e cinza, preta e cinza. Por que tu acha que ele só usava cor assim? Porque preto e cinza não erra. Preto e cinza fica bom com todo mundo. Então não tinha erro. Agora identificou meu esposo. Opa, chegamos. É isso aí. Maravilha. Ele é normalmente muito formal. Ele se preocupa normalmente muito com o que os outros vão falar. Ele tem muito medo de parecer ridículo. Ele dobra as roupas sujas pra guardar. No cúmulo do conforme, né? Guarda até as roupas sujas.
E o influente, o conforme, tem que cuidar, porque o conforme se irrita com o influente, com a desorganização, desordem do influente, e o influente não tem saco com o conforme, acha o conforme um chato. Mas na verdade ele só é conforme e ele é mais discreto, normalmente ele é questionador, tu precisa convencer, chega a ser irritante, diz a Pri. Mas normalmente ele é questionador, tu precisa convencer com fatos e dados, não me venha com percepção e sentimento. Não me venha, porque eu sinto que fulano não gosta de ti. Mas por quê? O que ela fez exatamente pra tu achar que não gosta de ti? O conforme... Tá comigo aqui? Pronto? Tá comigo? Tá. O conforme, acho que caiu aqui, mas voltou já. O conforme, ele precisa ser comprovado por fatos e dados. Ele tem uma tendência a ser crítico. Ele não é muito voltado para relacionamentos, como o dominante e o conforme, eles não são muito focados em relacionamentos. E o estável e o influente, sim. Eles são bastante voltados para relacionamento. O estável, por exemplo, ele não consegue, muita dificuldade de dizer não. Ele não gosta de desagradar. O conforme tá nem aí. O conforme, se tu perguntar, amor, tô bonita, e ele achar que não, ele vai dizer, não ficou legal essa roupa. Ele só tá sendo sincero, sendo natural dele. Claro que, né, a gente vai trabalhando inteligência emocional com isso, mas ele é muito sincero, conforme ele tende a ser muito crítico e perfeccionista consigo e com os outros. O conforme, ao invés... Lembra que eu te falei que o dominante, ele tem o jeito dele de fazer as coisas e o jeito errado? O conforme tem o certo e tem o errado. Não que o dele seja o certo, mas tem o certo e o errado. Ele sempre vai buscar fazer o certo. Não obrigatoriamente seja o dele, mas ele sempre vai buscar fazer aquilo que é certo, tá? Esse é o conforme. Sempre em busca do jeito de fazer o certo. Como que eu lido com esse conforme? Meu Deus, Pri, tu tá me falando esse conforme, parece um chato. Não é um chato, é uma pessoa mal compreendida. Ele só é uma pessoa muito analítica. Normalmente ele não tem muita emoção, assim. É aquele marido que tu pergunta, oi amor, tudo bem? Tudo. Ele não entendeu que tu quer conversar, que tu quer puxar assunto, não ficou claro pra ele. Então, o conforme, ele às vezes também ele passa por grosso, mas não é por ser objetivo, mas é por não entender muito essa necessidade de interação. Entende? Esse é o conforme. Muito organizado, muito metódico, muito detalhista. O detalhe é muito importante, a tarefa é muito importante, tá? Problemas financeiros, por exemplo, tu nunca vai passar com conforme, porque o que é certo, o que é errado, é errado. Normalmente não passa por problemas financeiros. E quando tu tem um problema, né, vocês têm algum problema, ele analisa todas as possibilidades, muito analítico, todas as possibilidades, e normalmente as possibilidades dá errado o negócio. Lembra, ele tem muito medo de passar por ridículo, muito medo do erro. Ele mais se preocupa em não errar do que se preocupa em fazer alguma coisa certa, tá? É uma tendência, gente, é uma tendência. Eu sempre dou exemplo do meu irmão, que a gente diz que os cristianismo, o nome dele é Cristiano, cristianismo é aquilo que o cristiano faz, as manias do cristiano. A gente brinca na nossa família. E ele fica dizendo, eu não sou conforme, mas ele pesa o café pra passar um café, minha filha. Precisa ser tudo perfeitinho. Você vai fazer um estrogonofe, ele corta os negócio da carne lá, tudo os quadradinhos bem certinho, minha filha. Tu não tá entendendo. Normalmente o conforme, normalmente ele é um pouco mais demorado, mas ele tem essas questões de tudo tem que ser perfeito, de tudo tem que ser no detalhe, de tem que cuidar todas essas questões. Aí a gente brinca com o meu irmão, e aí porque ele não gosta a gente fala ainda mais, né? O cristianismo são as manias do cristiano. Muito organizado, muito metódico, muito perfeccionista. É muito difícil tu apontar um erro do conforme. Uma vez eu fui fazer um trabalho, e aí eu mandei uma planilha pro meu irmão. Eu fiz uma planilha, influente. Fiz uma planilha no Excel, e aí botei lá as coisas que eu achei que tinha que botar na planilha, né? Botei rosa, verde, vermelha, carnaval. Mandei pro mano e digo, mano, vê o que tu acha aí. Ele disse, meu Deus, mas que tão colorida essa planilha, né? Primeira coisa que ele bateu o olho já viu. Que tão colorida essa planilha, né? Como se comunicar então com o conforme? O conforme ele tem uma tendência a guardar rancor também. Lembra que eu falei do estável um pouco mais magoado e guarda isso um pouco mais? O conforme também. O dominante e o influente não, eles esquecem fácil. Agora o conforme e o estável, eles têm essa tendência. Então, cuidar o que tu for falar pro conforme, né? Não mostrar a tua intenção de não magoá-lo. Às vezes, eles podem passar por insensíveis, mas não são de fato.
Realmente eles não expressam essa sensibilidade. Às vezes podem ser um pouquinho mais chato, inflexíveis, apáticos, passar por desamoroso, não que de fato sejam, passar por desesperançosos, não que de fato sejam, mas é a maneira de se comunicar que às vezes eles trazem isso, ok? Como se comunicar? Pri, pelo pouco que você me conhece, você acha que eu sou qual delas, essas personalidades. Frasinha, tu é influente. Influente, sem sombra de dúvidas. Então, como se comunicar com um conforme, né? Tenha fatos e dados, né? Tenha fatos e dados. Seja específica, rainha. Não fica remoendo. Pode até demorar um pouquinho mais, mas explica tudo tintim por tintim. Ele gosta de saber do detalhe do detalhe. Enquanto o dominante, ele quer mais vai, resolve, fala o que tu quer, o que tu não quer, acabou, a gente resolve, deu. Não, conforme ele quer saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Então traga esses detalhes, né? Fala o que espera dele, demonstrando por que assim é melhor, explicando por que, não somente o que espera, mas demonstrando por que assim é melhor. Fala de preferência com estudos, né, sobre estudos. Por exemplo, se você é responsável pela criação dos filhos, quando tu for agir de alguma forma e falar pra ele, tu vai ter que falar por que tu agiu. Por exemplo, eu sigo a Selma e a Marcília, e a responsável por criação de filhos aqui em casa, diretrizes, sou eu. Mas, o conforme ele vai te perguntar, tá, mas por que é assim? Eu não posso dizer simplesmente, enquanto que meu marido eu posso dizer, não, eu sigo a Sam, ela faz assim, ela tem 7 filhos maravilhosos, emocionalmente fortes, e eu faço assim porque ela faz assim. Pro dominante tá bom, pro conforme não. O conforme ele quer saber qual é a linha pedagógica, ele quer saber por quê, ele quer ter muito apegado a fatos e dados. Se possível, desenha, a Pri tá falando, é isso aí. Joga na cara as coisas que já foi resolvida há um tempo atrás. O conforme tem que se ligar, porque senão ele acaba remoendo aí um pouquinho. Aí como, amorzão, lembra que a gente já resolveu isso, meu amor. Vamos ser felizes, que é o que importa. Gente, tô falando aqui, mas o meu irmão, o Cris, ele é o tipo de pessoa que não tem quem não ame ele. Ele é uma fofura, mas porque ele é influente também. O Gia é conforme sim, Gia é conforme sim, Gia é conforme, sem dúvida, sem dúvida. A Nádia tá falando que o esposo dela é conforme sim, é conforme, sem dúvida. Nós já conversamos e sem sombra de dúvidas, ele é conforme. Os conformes são preciosos demais. O conforme são os maridos que não vão deixar a gente passar por ridículo. São aquelas pessoas que sempre vão apontar o que a gente pode melhorar. Sempre vão apontar o que a gente pode melhorar. Eles são muito cuidadosos. Então, são muito cautelosos. Ter um marido conforme é uma bênção. Durante um tempo eu achei que meu marido também tivesse conformidade, mas hoje eu acho que só ele é muito bom em planilha. Muito focado em resultado. Também é o rei do Excel. Então tenha fatos e dados. Seja específica, né? Mostra pra ele e tudo mais. Exemplos de conformes. Exemplos de conformes. O Lula Molusco, o conforme ele tem uma tendência a ser meio reclamão. Porque ele normalmente olha o lado negativo, lembra? É o medo do erro, ele foge do erro. Então ele tem uma tendência a ser negativo, meio reclamão. O vovozinho do Up, o Lula Molusco, o Kowalski dos Pinguins de Madagascar. Esses todos são... O Bill Gates, ele é conforme, pessoas muito focadas em dados e fatos. Qual seria? Minha menina pegou meu celular. Influente. Influente, Fran. Sem sombra de dúvidas. Influente. Agora, qual o melhor perfil para os nossos maridos? Qual o melhor perfil? Qual o melhor perfil? Qual que é? Quem chuta aí? Qual é o melhor perfil para um marido? Qual é? Qual é? Alguém sabe me dizer qual é o melhor perfil para o marido? Já estamos terminando a live aqui, meninas. Qual é o melhor perfil? O do seu marido, minha linda. O do seu marido. O do seu marido é o melhor perfil. Porque o Senhor escolheu a dedo o marido para confrontar as suas limitações. Aquele que me completa. Aquele que te completa é o que o Senhor te deu. O dominante é maravilhoso. Queria que fosse dominante. Pri, será que ia dar certo 2 dominantes? Será que ia dar certo? Será que ia dar certo 2 dominantes? O melhor perfil de comportamento para o seu marido é aquele que ele já tem. O Senhor te deu um marido com as características específicas para trabalhar em você, no seu caráter, no teu coração, aquilo que você precisa trabalhar para aprender a se relacionar não com ele, não somente com ele, mas para poder melhorar como pessoa. É isso aí. 2 dominantes. A filha conforme talvez seja.
O meu marido, ele é um dominante influente também, e eu sou influente estável. Durante muito tempo, as brigas eram, tu é grosso, tu foi grosso ou não fui grosso? Tu foi grosso ou não foi grosso? Porque ele não percebia, e ele não percebia da maneira como eu percebia. E ao longo do nosso caminho juntos, nós fomos vendo que um completava o outro, justamente porque nós tínhamos perfis completamente diferentes. Se hoje o marido te irrita, minha rainha, se hoje o marido te irrita, é porque existe algo em ti, no teu caráter, no teu coração, que precisa ser trabalhado para que você seja mais tolerante, para que você seja mais mansa, para que você saiba se relacionar com todo e qualquer tipo de pessoa, para que assim você possa conviver nos ambientes certos, acessar aprendizados certos, para que você possa expandir a sua mente. O melhor perfil de comportamento é o do teu marido. Todos eles são maravilhosos, cada um tem suas características, limitações, coisas maravilhosas dentro do seu perfil, mas cada um de nós tem um perfil que completa o nosso cônjuge. Se tu escolheu bem, tem um perfil perfeito para nos relacionarmos. À medida que a gente vai entendendo de pessoas, e essa live foi muito poderosa para te ajudar com isso, como se relacionar com o teu marido de maneira assertiva, se ele é conforme, se ele é estável, se ele é influente. Agora tu já sabe o que precisa fazer para que você melhore o teu comportamento, minha rainha, para não somente para lidar com teu marido, mas para lidar com os teus filhos, para lidar com tua chefe, para lidar com a tua mãe, para lidar com as pessoas à tua volta. Nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o marido, mas sim sobre nós trabalharmos em nós. Aquilo que precisa ser trabalhado para que a gente possa acessar um novo nível. O marido não reclama que tu não presta atenção. Ele reclamava, não reclama mais, mas ele reclamava assim: amor, pensa antes de falar. Amorzinho, pensa antes de falar. Porque eu falava qualquer coisa que vinha na cabeça, que vinha na mente, eu falava, e aí eu mudava de ideia, e ele muito focado. Pensa antes de falar, amor. Não gosta muito de pensar antes de falar, né? Pensa antes de falar. Como fazer o marido dominante entender seu ponto de vista? Brigas com o celular. Como fazer o marido dominante entender seu ponto de vista? Primeiro, você precisa ser autoridade para ele. Naquilo que você tá falando, você precisa ser autoridade pra ele. Pri, como que eu vou ser autoridade? Tá pedindo pra ele parar de brigar? Pois então, pare de você de brigar. É o que nós estávamos falando, Andréinha, no começo da live. O dominante, ele vai dar autoridade pra quem tem resultados. Na outra live, eu acho até que eu falei, esses dias eu falei, que meu marido começou a levar em consideração muito mais o meu trabalho quando eu comecei a apresentar resultados expressivos. O dominante, ele precisa ver resultado. Então, se você quer que ele se converta, é o que eu estava falando antes, se você quer que ele se converta, você precisa mostrar que ser cristão, por ser cristã, você tem resultados extraordinários na sua vida, no seu comportamento, mudança de comportamento. Então, para entender o seu ponto de vista, você precisa falar para ele de maneira objetiva, sem rodeios. Brigas com o celular eu não entendi muito bem. Pelo celular? Mas falar pra ele de maneira objetiva e entender também o lado dele, né? Também entender pro lado dele. Ter essa flexibilidade, você também, tá? Mas entender o seu ponto de vista é falar de maneira objetiva. E trazendo o resultado daquilo. Por que vocês vão fazer aquilo? Qual é o resultado? Sem meias palavras. Ó, a dominante tá respondendo a tua pergunta, André. Sem meias palavras, seja objetivo. Ok? Maravilha, minhas rainhas. Ai, que delícia de live. Ai, como eu adorei. Adoro essas histórias, adoro essa nossa conversa. Gente, se essa live fez sentido, eu quero fazer um print agora da nossa live. Escreve aí. Influente. Escreve aí. Eu sou rainha. Por conta eu sou rainha. Escreve aí. É isso aí. Escreve aí, eu sou rainha, que eu quero tirar um print bem lindo pra postar agora lá no meu feed. Escreve aí, eu sou rainha. Escreve aí, rainha. Quero vocês tudo aqui, ó, aparecendo a carinha de vocês. Eu sou rainha. Escreve aí. Eu sou rainha. Coisa linda. Somos rainhas porque somos filhas do rei. Somos rainhas porque viemos nesse mundo para reinar sobre nossas vontades, sobre as nossas vidas, sermos rainhas nos nossos lares. Ai, coisa linda, coisa mais linda. Vou tirar um print aqui bem lindo, nosso. Todo mundo rindo? Ali. Foi! Meninas, obrigada por vocês estarem comigo nessa live. Eu espero que ela tenha feito sentido pra ti. E aplica isso. Se tiver dúvida, me manda na caixinha de perguntas, me manda no direct, tá bom? Um beijo no coração de vocês, né? De Pri, Andréia. Um beijo. Beijo, Clara. Beijo, Nilza. Beijo, Nadi. Beijo, Cami.
Até semana que vem!